Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje falaremos sobre o livro Quarto de Hóspedes, da autora Dreda Say Mitchell. Vamos lá? Bom gente, esse livro foi publicado no ano de 2021 pela editora Gutenberg e é um thriller que confesso que em alguns momentos eu cheguei a pensar que teria um teor sobrenatural. Vou explicar certinho pra vocês por quê. Mas foi um thriller que, já digo de antemão, que acabou me decepcionando. Acho que fui com muitas expectativas e acabou não me entregando tudo aquilo. Mas vou conversar certinho com vocês sobre ele. Antes de eu falar então sobre ele, gostaria de lembrá-los que se vocês não são inscritos no canal ainda, sejam todos muito bem-vindos. Clica no botãozinho de se inscrever aqui embaixo e não esquece de ativar o sininho, porque ativando esse sininho você recebe em primeira mão todos os meus vídeos, tá bom? Se vocês gostam de vídeos de resenha, deixa aquele like que me ajuda a entregar para cada vez mais e mais pessoas. E se você for comprar este livro ou qualquer outra coisa que exista à venda pelo site da Amazon, eu sempre deixo os meus links no box de descrições. Cansa essa abertura, gente. E se vocês usarem esses links, vocês vão estar me ajudando muito no crescimento do canal, sem pagar nada mais por isso. Bom, gente, Quarto de Hóspedes, então, como eu falei, é um thriller que tem como premissa um thriller psicológico, tá? O que acontece nesse livro? Acontece que nós temos a nossa protagonista, a Lisa. Deixa eu confirmar se é Lisa ou Lydia. A Lisa Kendall. Quando começa a história, a gente já começa a entender que a Lisa ela é um tanto quanto diferente, tá? Em questão de não saber ao certo as questões psicológicas da vida dela. A gente não sabe se o que ela tá vendo mesmo. Ela é meio que duvidosa em alguns aspectos. O que eu particularmente amo em thrillers é isso. É a gente se deparar com protagonistas onde a gente não sabe se pode confiar no que ela tá vendo, ouvindo, fazendo, enfim, acontecendo em volta dela. E acontece que ela, então, vai acabar vendo um anúncio, então, de um quarto, né? Onde os proprietários da casa vão alugar esse quarto pra pessoa que quiser morar ali, economizar uma grana, de não precisar alugar uma casa e tudo mais. E ela vai super se interessar, então, em alugar esse quarto, tá? Então ela vai lá, vai ver que é um quarto com preço bom, preço bacana, vai pegar, vai alugar, vai chegar lá pra conhecer o quarto. E a partir do momento que ela chega pra conhecer, então, essa casa, esse quarto, o livro já começa a trazer um teor, assim, totalmente doido, digamos assim. Eu senti essa experiência quando eu li o livro Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, do Ian Reid, alguma coisa assim, que foi um livro, gente, sabe quando você lê um livro, assim, você tá lendo um livro e parece que tudo que tá acontecendo em volta dos protagonistas é louco. Sabe aqueles filmes onde, assim, as pessoas são normais, aí elas chegam no lugar, as pessoas estão com umas atitudes estranhas, assim, tudo parece muito macabro, tipo, por que essas pessoas estão agindo assim? O que tá acontecendo? Qual é o problema delas? Então, né, a gente fica meio tipo, tá, sabe, parece que tudo tá estranho. É mesmo um sentimento que eu tive nesse livro aqui. Então ela chega lá pra conhecer e os senhorios da casa são duas pessoas completamente estranhas, estão tendo atitudes estranhas, mas como eu falei, a gente não pode confiar se eles são realmente assim, porque a nossa protagonista tem tendências a ser meio birutinhas. Aí em outra narrativa dentro do livro, a gente vai ter histórias de alguém que viveu naquela casa, uma pessoa que viveu naquela casa acabou cometendo suicídio ali dentro daquele quarto, há muitos anos atrás, isso, muito antes dela, enfim, ir ali pra conhecer a casa, pra alugar. Então uma pessoa cometeu suicídio nesse quarto, vai deixar algumas cartas, vai deixar algumas coisas pelo quarto ali, que vão dar a entender que aconteceu alguma coisa pesada nesse quarto, e depois que a Lisa, então, se muda pra esse quarto, começa a descobrir essas coisas que foram deixadas nesse quarto, e começa a ficar obcecada para descobrir a história das pessoas, da pessoa, né, no caso, que morou nesse quarto por um tempo, né, antes dela. Acontece, gente, que a gente sabe em um determinado momento do livro que a Lisa passou por um trauma muito pesado há um tempo atrás na vida dela. Ela tem várias cicatrizes pelo corpo, sabe? Ela não sabe de onde vem. Os pais dela falam que foi um acidente no aniversário de 5 anos dela, mas ela sabe que essas marcas, né, que ela tem pelo corpo, enfim, essas cicatrizes, digamos assim, são grande parte do problema psicológico que ela tem hoje. Ela tem a sensação que não está desvendada a história dessas marcas do corpo dela. Então a gente vai tentar, junto dela, tentar entender o que aconteceu, tentar descobrir qual que é, enfim, a razão dessas marcas dela. E é nesse momento que eu comecei a perceber que o Quarto de Hóspedes, que é o título do livro, perde o sentido, assim, sabe? Perde o sentido da história pra mim, porque
o segredo, enfim, não é desse quarto de hóspedes, e sim é o segredo do passado dessa protagonista, que vai ter que ir, enfim, lutar com os dentes pra tentar descobrir o que aconteceu no seu passado que levou ela a ser, assim, um pouquinho birutinha hoje. Ela vai contar com a ajuda de um ex-namorado dela também, que eu vi em várias resenhas as pessoas falando que ele tem um comportamento muito machista e é isso e aquilo. E, gente, eu achei ele uma pessoa super normal, tá? Ele, como qualquer namorado de uma pessoa que tem comportamentos estranhos, ele vai achar algumas coisas estranhas, assim como, gente, qualquer pessoa que se relaciona com outra, que amarra um lenço no pé pra dormir, pra não, enfim, sair andando pela casa de noite de sonambulismo, é uma coisa, enfim, estranha, assim, aos padrões normais, né, que a gente vive. Então ele simplesmente não conseguiu lidar com essas questões dela e acabaram se separando, né? Só que ela vai acabar voltando a encontrar ele. Tem também uma vizinha ali que é toda... Gente, sim, conforme você vai lendo, você fala que uma pessoa é mais doida que a outra dentro dessa história. Tanto os senhorios da casa, que tem comportamentos super estranhos, a nossa protagonista, que a gente já sabe que é meio birutinha, a vizinha dessa protagonista também, que, meu Deus do céu, às vezes ela aparece ali e você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Meio doida. Então, assim, parece que todo mundo é doido, você não sabe no que acreditar. Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, eu gosto de livros onde a gente não sabe se pode confiar 100% no que nossa protagonista tá vendo, vivendo, ele vivenciando. Só que acontece que quando começa todo mundo parecer doido, aí começa a enjoar um pouco, encher o saco, sabe? Então foi o que aconteceu pra mim. Eu achei o plot final legal, apesar de em alguns momentos eu ter criado algumas teorias. Eu até postei lá no Instagram que eu tava lendo esse livro, e acho que vieram duas meninas falar que tinham lido já e perguntaram o que eu tava achando até então, quais eram as teorias, né, e as teorias que eu estava criando. Uma delas falou que realmente eu tava assim, indo pelo caminho certo, mas pra eu nem ficar criando muita coisa, porque ia mostrar outra coisa depois. Alguns caminhos estavam me levando, né, pro plot real da história, mas começa a se perder, porque aí muda um pouco o foco, assim, da protagonista perto do que eu estava prevendo que fosse. Então foi um livro, assim, que eu estava com altas expectativas. Quando eu solicitei da editora, eu estava com muita expectativa pra ler, porque, como eu falei pra vocês já várias vezes aqui, eu não tinha encontrado ainda o livro de suspense do ano que eu fosse falar, oh my god, é esse livro, como eu fiz com vários outros thrillers que eu fiquei indicando em milhares de vídeos aqui. Infelizmente esse ano não aconteceu de eu achar um livro 5 estrelas, favoritadíssimo de thriller. Acabou que em dezembro eu tive uma surpresa com um, mas ainda não foi o thriller do ano, sabe? Então eu tava jogando todas as minhas expectativas em cima desse aqui e acabou que não me entregou. Foi um livro que, assim, apesar de o plot ter sido sim bem construído, as partes onde a gente lê as cartas da pessoa que se suicida lá nesse quarto de hóspedes há alguns anos atrás, faz com que a gente crie algumas conexões, e o plot que dá pra este lado da história eu super adorei. Eu achei, assim, que foi muito legal, mas alguns momentos muito viajados que teve aqui dentro que eu não consegui gostar, achei muito, mesmo sabendo que era viajado, porque tinha a ajuda de algumas coisinhas assim que, né, que a gente sabe que quando as pessoas tomam aí elas ficam assim viajadas, mas não me convenceu. Eu me senti mais entediada do que entretida lendo. Então, infelizmente, foi uma das decepções do ano de 2021, mas eu acredito com grande força que foi devido à minha expectativa, a expectativa que eu coloquei em cima do livro, né, antes de ler ele. E aí, quando me entregou o livro, eu virei e falei, não foi você ainda o thriller que fez com que eu ficasse no ano. Mas é um livro que, assim, eu acredito que vai agradar mais pessoas, principalmente pessoas que não têm muito costume de ler thriller. Então, assim, se você leu poucos thrillers na sua vida, ou se você quer entrar nesse mundo dos thrillers, eu acho que é uma boa pedida, porque é um pouco, assim, previsível, digamos assim. E eu senti um pouco, quando eu li A Mulher da Cabine 10 também, que é outro thriller que a protagonista também é bem doida, pirada, a gente não sabe se pode acreditar nas coisas que ela tá vendo. Então eu senti basicamente aquilo, e foi um livro que eu também acabei me decepcionando bastante quando eu li. Então foi um livro bem daquele estilo, assim, que eu estava com altas expectativas, a protagonista tinha tudo pra, assim, eu gostar dela, mas eu não consegui gostar da protagonista, entendeu? Ela tinha as características, tô falando dessa daqui, não da Mulher da Cabine 10, apesar que aconteceu a mesma coisa. Tinha todas as características pra eu gostar dela, mas eu não consegui sentir empatia pelas coisas que ela passava no livro, porque ela era muito chata, mal agradecida, e é o que acontece com essa daqui. Então, em grande parte, foi pela protagonista. O plot, como eu falei, eu gostei, mas no geral decepcionou, infelizmente.
gente. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, mesmo eu não tendo vindo falar super bem do livro, né? Mas eu acho que super acontece com a gente. Nós somos leitores, vão ter livros que vamos falar super bem, livros que nem sempre vamos falar bem. E tá tudo bem, como dizia Jojo Todinho. Vida que segue, tem outros livros aí, vamos que vamos, tá? Se gostou do vídeo, deixa o like e nos vemos nos próximos vídeos. Beijinhos, tchau!